Eu me sinto honrado por ter sido convocado. Eu não fui nem convidado, fui convocado. E eu me lembrei do rostinho de cada um de vocês, porque é difícil esquecer pessoas bonitas, né? Pessoas feias que passam, a gente não lembra, mas bonitos, os bonitos a gente lembra sempre. E, como o pastor falou, deixei para trás a minha congregação, né? E nem conhecia a Ana Angélica aqui, está tão bonita assim, né? Cantando, né? Foi uma companheira de percurso, e aqui está trabalhando com o pastor Jorge, né? Qualquer dia desse aqui, eu dá vontade de raptar essas pessoas e levar lá para o Cesarão, rapaz. Mas é bom estar aqui com os irmãos. Eu não posso me delongar, porque ainda tem coral que vai cantar, é isso? Não vai ter? Então, posso extrapolar aqui? Maravilha. Eu queria convidar os amados irmãos, podem ficar assentados mesmo, a abrir o livro do profeta Daniel, no capítulo 3. O pastor me deixou à vontade, ele não me deu nenhum tema. Ele disse, fica à vontade, deixa o Espírito Santo te usar. E eu vou deixar mesmo, porque eu me sinto à vontade quando eu não tenho um tema. E quando tem um tema, eu fico muito preocupado, porque eu fico mais preso, né? Nós nos sentimos mais apreensivos. Mas quando é livre, o Espírito Santo ele se agrada de ver a liberdade para falar aquilo que nós devemos falar. Não falarei eu, o Espírito Santo que vai falar por mim a vocês. Amém, queridos? Capítulo 3 de Daniel, do versículo 16 ao versículo 18. É aniversário da igreja e, por coincidência, hoje também eu completo 13 anos de ordenação, né? Dia 13 de 11 de 2009, assim, eu fui consagrado ao ministério. Então, estou comemorando aqui, é um duplo aniversário, né? Deve ter bolo por aí. Se tiver, já vou aproveitar também. Vamos lá, então. Daniel 3, do versículo 16 ao 18. E depois lerei o 23 e o 25 também. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Versículo 23. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque, Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. 25 agora. Tornou ele, ou seja, o rei Nabucodonosor, e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Bendito Deus, nada temos de nós mesmos e dependemos da tua misericórdia, da tua graça infinita. Te pedimos, Senhor, que coloque as palavras no meu coração, para que possam brotar nos meus lábios e eu alcançar corações sábios nessa noite. Aqueles que hão de ser contemplados com a palavra do Senhor, palavra essa que vai edificar as vidas deles, para que deem sempre passos confiantes de fé, para vencer todas as dificuldades das suas vidas. Ensina-nos hoje mais uma vez, pedimos, Espírito Santo, a entender qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor para conosco. Certamente que nesses 30 anos de idade dessa igreja, que agora já é adulta, esse tema já foi lido mais de uma vez, já foi pregado diversas vezes talvez, mas nós não nos cansamos de ouvir a palavra de Deus, porque elas se renovam a cada novo amanhecer, e cada um de nós temos algo a mais a acrescentar naquilo que Deus coloca no nosso coração. E nessa esperança eu trago nessa noite essa breve meditação
a respeito da semente da fé verdadeira, que glorifica a Deus, mesmo quando é lançada no fogo. Nossa nação está passando por algo semelhante, mas aquele que tiver fé, aquele que confiar em Deus, verá a vitória chegando. Porque Deus, Ele opera nos improváveis, nos impossíveis. Quando não há saída para ninguém, Deus traz uma saída para o meio do seu povo. E hoje nós vamos contar essa história que as Sagradas Escrituras deixou registrado para nós, que fala a respeito de 4 amigos. Daniel, que não foi lançado na fornalha, mas estava junto, era Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses jovens foram levados para a Babilônia, juntamente com outros mais, para servirem e serem aproveitados no serviço naquele luxuoso palácio do rei Nabucodonosor, que após a invasão do exército babilônico, eles prenderam os hebreus, aqueles que sobraram, que não foram mortos, e foram levados cativos, para longe das suas famílias, para longe das suas casas, para longe das suas terras. E a finalidade pelo qual eles foram levados era para que servissem na presença do grande e poderoso rei Nabucodonosor, no seu poderoso império da Babilônia. Esses jovens foram transportados de Israel para a Babilônia. E o que tudo indica e nos informa as Sagradas Escrituras, tanto Sadraque, Mesaque, Abednego e o profeta Daniel, eles se destacaram dos demais jovens que estavam junto com eles, porque eles eram pertencentes de famílias nobres de Israel, tinham instrução, tinham um QI mais elevado, digamos assim, foram preparados. E, além de tudo, eles eram afeiçoados, bem afeiçoados, ou seja, eram bonitos de aparência. O rei não queria nenhum feiozinho andando para lá, não, no corredor. Se ele encontrasse algum feiozinho, só bonitos, só gente bonita, igual aqui, só tem gente bonita, né? Então, era uma exigência do rei Nabucodonosor para poder manter aqueles jovens dentro do palácio, que eles fossem bonitos, fossem inteligentes, fossem sábios, fossem atentos a tudo, né? Mas eles, além disso, esses 4 jovens tinham uma outra importante qualidade, muito especial, em comum aos 3, era comum aos 4, aliás. Eles eram servos tementes e obedientes ao seu verdadeiro Deus e Senhor, o que não havia na maioria dos outros. Embora fossem hebreus, não possuíam essa categoria de fé que eles possuíam. Bem sei, meus irmãos, que é por causa sempre da misericórdia de Deus, e nunca pelos nossos méritos, porque somos especiais, ou porque somos bons. Mas, quando Deus ele escolhe alguém, é porque Ele está exercitando a sua misericórdia. Porque nenhum de nós somos melhores um do que o outro. Deus não encontrou um justo sequer. Deus não encontrou ninguém melhor do que o outro. Todos nós somos equiparados no mesmo patamar. E Deus nos ama igualmente. Mas Ele aprove a Ele escolher esses rapazes, para que fizessem alguma coisa muito especial, jamais vista. Sempre que Deus destaca alguém para fazer alguma coisa, essa pessoa vai fazer algo que vai deixar a boca aberta todo mundo. E no caso desses rapazes, eles foram condenados a serem mortos
nas chamas de um fogo ardente. Mas eles não vacilaram, não retrocederam. Enfrentaram até o rei. Quando o rei perguntou alguma coisa, ele falou assim: olha, rei, nós não nos dobraremos, não vamos servir os teus deuses. E o rei, irritado com essa resposta, mandou aquecer ainda mais. Ah, é assim? Bota mais lenha, bota mais fogo aí. E eles foram lançados, então, naquela condição, totalmente amarrados, com cordas, com suas roupas, com seus chapéus, com tudo que eles estavam. E foram lançados ali, e o rei ficou observando. Vai virar pipoca daqui a pouco. Pensava ele, né? Nada disso aconteceu, mas quando ele olhou bem, ele viu que os 3 rapazes estavam passeando dentro do fogo. E outra coisa, ele viu além disso, tem uma 4ª pessoa, e parece com o Filho dos Deuses. Era a visita de Jesus naquele local, era o Senhor ali amparando, guardando, protegendo, dando vitória em meio a circunstâncias totalmente contrárias. E eles tinham uma semente poderosa da fé, que sustentavam eles no meio do fogo. Meus irmãos, às vezes as pessoas saem da igreja, vão embora do ministério porque o pastor falou que tinha que fazer alguma coisa. Ou então era disputa do jogo no futebol. Ah, eu não vou para a igreja porque eu tenho que ver o final da novela, eu tenho que ver o resultado disso, o resultado daquilo. As pessoas abandonam a igreja, abandonam o ministério, abandonam o corpo de Cristo por coisas sem valor algum. E esses jovens não temeram passar pela morte daquela forma terrível para poder agradar ao Senhor Todo-Poderoso. Nós nunca devemos nos esquecer, e se realmente nós somos verdadeiros servos do Senhor Jeová, e nele nós colocamos a nossa inteira confiança, não importa o que quer que venha a nos acontecer, não importa. Nós devemos permanecer firmes, seja qual for o tamanho dos nossos desafios, o tamanho das nossas aflições, o tamanho dos nossos gigantes que temos que enfrentar. Devemos estar confiando sempre e colocando as nossas mãos nas santas mãos de Deus. Se você confiar em Deus, o resultado quem garante não somos nós, é Ele que garante. E toda hora aparecem coisas estupendas, grandes demais aos nossos olhos. Mas se realmente nós quisermos derrotar e vencer todos os nossos inimigos ou adversários, e para que possamos atrair a glória de Deus, o que temos que fazer é sempre manter a nossa fé em ação. Essa arma de Deus, colocada em nossas mãos, ela pode muito nos efeitos, certamente. Temos que reconhecer sempre que o nosso Senhor, o eterno Deus e Pai, Ele não pensa, Ele não age como pensa e como age nós que somos pequenos, que somos homens, que somos o pó. Pois quando o Senhor pretende realizar algo grandioso, Ele então, sem prévio aviso, Ele não avisa, Ele não avisou para aqueles jovens que eles passariam por aquela situação, não houve nenhum comunicado, não houve nenhuma voz, não houve nenhum sinal. Eles simplesmente confiaram em Deus e não tinha nenhuma outra coisa a fazer, porque eles sabiam que se Deus livrasse eles daquela fornalha, Ele era Deus. Mas também sabiam que se eles não fossem livres da fornalha, que Deus também seria Deus. Então, pronto, está no lucro. Não importa qual vai ser a decisão de Deus. Você não tem que ficar preocupado qual vai ser o desfecho da sua batalha, porque ele já está garantido quando Deus está entronizado na situação. Temos que fazer isso, colocar Deus adiante de nós. E não devemos tentar colocar a nossa mão para tentar ajudar a Deus. Isso atrapalhará ainda mais. Para nós, seres humanos, o agir de Deus é algo tão estranho, é algo muito difícil
para a nossa humana compreensão. Mas nem por isso o Senhor procura, de alguma forma, apresentar para qualquer um de nós alguma explicação dos seus divinos atos. Deus não explica, Ele realiza. Ele não precisa de conselhos, nós precisamos. Nós precisamos estar nos aconselhando com os mais sábios, com os entendidos, mais experientes, mas Deus não. É próprio, então, do Senhor Jeová Ele executar a sua divina e soberana vontade em tudo e em todos, pois, sendo Deus, o Criador de todas as coisas, os seus santos juízos e os seus planos são infalíveis e são confiáveis, ainda que aos nossos olhos possam parecer que é loucura. Quando nós vemos o plano de Deus, você, isso não vai dar certo não, né? O Senhor, nosso eterno Deus, em muitas e muitas diferentes ocasiões, para que Ele revelasse a sua divina glória nesse mundo, por meio do seu agir, Deus não procurou entrar em detalhes com respeito aos seus divinos planos com os seus servos, ou até mesmo com os seus profetas. E por causa disso, muitos dos seus profetas, ao se depararem com os problemas, com as dificuldades impossíveis à sua volta, os verdadeiros servos não tiveram outra solução a não ser depender tão somente da fé e aceitar e suportar o grande silêncio de Deus. Costuma-se dizer que quando Deus está em silêncio, Ele está fazendo o quê? Está trabalhando ou está caprichando, né? Mas nós ficamos assim, meu Deus, agora está tudo perdido. Pensamos que o silêncio de Deus vai nos levar ao fim. Mas quando Deus está em silêncio, nós devemos levantar as nossas súplicas. É quando devemos clamar ao Senhor. O silêncio não é para você ficar quieto, é para você abrir sua boca. É para você se preparar para algo grande que Deus vai fazer, e Ele está esperando o momento dEle. Deus, quando fica aqui quieto, em silêncio, em qualquer circunstância das nossas vidas, não pense que Deus desistiu de te dar a vitória. É porque Ele está esperando em você, em mim, em nós, uma atitude de fé. Fé, você não vê o que vai acontecer, mas você pode promover o que vai acontecer. Quando você coloca a sua fé em ação, Deus vai mostrar a sua glória. No livro do profeta Jeremias, não precisa abrir não, é capítulo 33, versículo 3, que todo mundo já conhece, nos diz assim: invoca-me, e responderei, e te responderei, anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes. A missão de quem tem fé é clamar, invocar, esperar em Deus. Pastor Jorge esperou 30 anos para chegar esse dia. Bonito como sempre, forte, mas jovem, né? 30 anos. E é o primeiro 30 anos dessa igreja aqui, né? Se fosse contar com paciência, seriam quantos anos, Jorge? 32 anos, né? É, por aí. Ele esperou. Alguns estão chegando agora, não sabem da história. Mas alguns acompanham o pastor Jorge há 30 anos. Pelo menos um eu sei que é a Nete. Os outros não sei, né? A Nete eu sei que acompanha, os outros não posso afirmar quantos anos tem seguido. Mas o trabalho desse homem é de fé. Construir um monumento desse, que se eu não chamar de igrejinha, isso aqui é um monumento em Santa Cruz. O nosso todo-poderoso Deus, meus amados irmãos, é aquele que nunca falha e nem precisa explicar para ninguém os seus divinos planos. Porém, quando o Senhor fica em silêncio, isso nos leva a perguntar sempre: por que será que o Senhor, nosso Deus, está agindo assim? Me lembra aquela história de Davi, o rei Saul, 40 dias o gigante Golias desafiando, zombando do povo, e eles não tinham resposta. Mas Deus tinha resposta desde o princípio.
Deus tinha alguém que poderia afrontar o gigante sozinho, sem ajuda de exército, sem ajuda de armadura, sem ajuda de espada ou escudo. Um pequeno jovenzinho, pastor de ovelhas, se levantou e foi enfrentar o gigante. Aquele povo, 40 anos em silêncio, sem dar resposta, poderiam estar orando. Mas Davi veio de trás da malhada das ovelhas, e ele vivia em constante oração. Quando você está em oração, Deus vai usar você. Não com as armas desse mundo, mas com as armas espirituais. Não foi a pedra que matou Golias, foi a fé de Davi, que venceu o gigante. Sabe o que acontece quando nós falamos para Deus que está doendo, que está impossível, que está difícil demais? Deus acha graça disso. Porque Deus, que não conhece coisa difícil, não sabe o que é impossível, e você diz que está difícil, Ele acha graça. Não é possível, rapaz. E eu não sirvo de nada na sua vida? Então Deus, Ele acha graça das nossas dificuldades, e muito Ele se admira, e fica admirado. Como pode? Quantas e quantas vezes Deus tem realizado coisas grandes e tremendas que nós nem sabemos, e ainda assim queremos voltar para trás, queremos andar para outra direção. Isso é porque nós somos tão limitados, tão pequenos, e ainda mais insistimos em ficar sempre procurando encontrar qualquer explicação humana para poder explicar e compreender os divinos atos de Deus. Nunca vamos encontrar essa resposta. Estamos perdendo tempo. Quando você procura entender o que é a mente de Deus, como Deus faz, mas devido à nossa condição frágil e humana, nós vamos perder um tempo grandioso, que poderíamos estar nos humilhando em oração, clamando a Deus, permitindo que Deus haja através de nós. Pelo tempo que nós já conhecemos e servimos ao nosso eterno Deus e Pai, já era para que nós estivéssemos tão acostumados e sabendo que quando Deus quer fazer algo grandioso, Ele não precisa dar explicações, ou quais são os seus verdadeiros motivos, porque Ele está realizando os seus divinos planos. Imagine só, quando você menos espera, mas está em oração, Deus abre a janela dos céus e derrama a bênção sem medida sobre nós. Muitas vezes, meus irmãos, nós ficamos tão ansiosos, tão atribulados, procurando encontrar alguma razão ou alguma explicação para tudo aquilo que foge ao nosso entendimento sobre o que Deus está permitindo que aconteça bem diante dos nossos olhos. Você fica meio agoniado, né? Fica temeroso. Mas por causa disso que Deus colocou a fé no nosso coração. A fé não é quando você vê alguma coisa que vai acontecer. Acontece de repente, sai de onde você menos espera. Deus, o nosso Pai, quando Ele quer engrandecer a sua glória, ou o seu divino nome, Deus então trabalha com a lógica dEle, divina dEle, não com a lógica humana. Não há como você igualar essas coisas. Deus, Ele realiza os seus milagres e os seus sinais, que são certamente sempre de foro íntimo do Senhor, e não cabe a nenhum de nós conhecer os seus divinos motivos. Deus, Ele fala, Deus, Ele age, Deus, Ele opera no tempo dEle, quando Ele quer, com quem Ele quiser, na hora que Ele quiser, para fazer o que quiser. Ele não precisa de nenhum ponto de apoio para realizar as grandezas dEle. Ele traz à existência aquelas coisas que não existem. Ele faz acontecer do nada. E por que nós ficamos tão atribulados? É porque não estamos fazendo a coisa certa. É só confiar, depender de Deus. É isso que nós precisamos fazer. Meus irmãos, quantas e quantas vezes
Nós que não passamos de humildes servos do pó da terra e procurando qualquer explicação ou algum motivo plausível, na vã tentativa de poder explicar tudo o que acontece nas regiões celestiais. Nós não conseguimos entender o que acontece aqui embaixo. Como entenderemos das coisas lá do alto? Porém, todo o nosso esforço humano acaba em nada, porque ninguém explica Deus, nem tão pouco podemos explicar os milagres de Deus. Quando não tem nada, quando estiver difícil, é aí que a glória de Deus se manifesta a nosso favor. É aí que Deus começa a agir em nós. Certamente, não existe outro jeito, pois quando Deus quer fazer algo grandioso no meio de nós, Ele nos faz ficar esperando, até que venha o seu divino tempo, o Kairos, e não em o nosso próprio tempo. Deus não usa o mesmo relógio que nós. Ele tem o seu próprio tempo, tem o seu próprio modo, e Ele faz na hora que Ele bem entende. Certamente que é do pleno do conhecimento de Deus. Deus está sabendo de tudo o que esteja acontecendo com você, comigo, com cada um de nós, com o Brasil. Nada passa desapercebido diante do Senhor. E Ele sabe muito bem o quanto para nós é muito dolorido ficar nessa expectativa dos próximos acontecimentos. E muitos estão hoje preocupados qual vai ser o destino da nação, enquanto deveríamos estar fazendo o quê? Clamando ao Senhor, confiando na mão de Deus. O nosso país, o nosso Brasil, a nossa igreja, a nossa família, a nossa comunhão, o novo normal, isso que nós estamos vendo agora, é confiar e clamar a Deus, que Ele vai fazer proeza, aliás, vai fazer grandes coisas. Tudo o que está acontecendo em todo lugar do mundo é do conhecimento do Senhor. E quando o Senhor fica em silêncio, quando todas as forças dos nossos inimigos se levantam contra nós, Deus só está esperando que nós tão somente confiemos e descansemos nele e no seu divino poder. É isso que Deus quer. Igreja do Senhor Jesus, clame, busque, confia e espera. Deus não tem nenhum prazer de atender os apressados. Como diz um ditado popular, né? Apressado come cru, né? Mas Deus tem um banquete especial para quem consegue confiar e esperar nele. Então, quando Deus nos coloca em tempo de espera, Ele diz, espere aí. Se você for espiritual, você vai entender que depois desse tempo de espera, Deus vai fazer coisas grandes. Mas se você for só humanamente, só homem, só pessoa sem fé, você vai lançar a mão e vai tentar fazer aquilo que só Deus é quem pode fazer. E vai acabar causando um mal para si mesmo. Quando o nosso eterno e grande Deus, Ele deseja realizar algo grandioso, como tem feito com esta igreja, Ele nada nos explica. Como também Deus não revelou nenhum detalhe dos seus santos planos para Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Ele não falou nada para eles. Nenhum daqueles jovens hebreus sabiam qual seria o grande desfecho de suas dificuldades e como acabariam as suas histórias de vida. Eles não sabiam, eles simplesmente tinham fé em Deus. Confiavam no Senhor e declararam, se morrer, amém, se não morrer, amém também. O viver é ganho, e o morrer é lucro. Eles não sabiam qual seria o desfecho, mas continuaram servindo ao Senhor do mesmo jeito. Nada mudou na vida deles. Do mesmo modo, quando Deus quer fazer algo grandioso por nós ou no meio de nós, Deus fica em silêncio, como também Ele nos faz silenciar diante dos ataques dos nossos inimigos. Ele nos faz ficar tranquilo
esperando no agir de Deus, ele simplesmente diz, sossegai. Sossegai. Fica sossegado, deixa Deus agir. Sossegai. Uma outra coisa igualmente importante é que quando Deus quer fazer algo grandioso, Ele usa até mesmo os nossos mais terríveis inimigos para poder realizar algo grandioso em nosso próprio favor. Deus usa os inimigos. E você está reclamando que tem inimigos? Esses inimigos que você diz que tem, não são inimigos, são instrumentos na mão de Deus para te ajudar a crescer, a amadurecer, ficar pronto para as coisas grandes que você vai ter que enfrentar. O nosso Deus, quando deseja glorificar o seu nome, exaltar o seu nome, Ele usa até mesmo os nossos piores inimigos para nos colocar em um lugar mais alto. Que coisa, né? Quantas batalhas essa igreja venceu, quantos inimigos, quantas dificuldades, mas hoje está aqui vitoriosa. Tudo que enfrentamos para trás foi nos empurrando para que a glória de Deus se aproximasse mais e mais de nós. Então, o nosso eterno Deus, Ele permite que os nossos maiores e terríveis inimigos se levantem contra nós e venham nos afrontar, venham nos atacar, e devido a isso, prontamente nós iremos fazer o quê? Vamos orar mais. Precisamos, orar mais. Deus permite que os nossos inimigos venham afligir as nossas almas, e o resultado será que nós iremos nos quebrantar mais ainda perante o nosso Deus. Eu estou falando da pessoa de fé, porque se ele não tiver fé, ele vai pegar um porrete e vai partir para a briga, né? A nossa arma é espiritual, e não temos que lutar contra a carne ou contra o sangue, mas são os principados que estão atuando contra nós. Quem tem fé enxerga o que está acontecendo. Assim sendo, meus amados irmãos, quando os nossos inimigos estiverem nos atacando, nos afligindo, nos perseguindo e querendo nos destruir, entendam que Deus está usando as forças dos nossos adversários para promover o nosso crescimento, para acelerar o nosso amadurecimento e para nos preparar para a honra que Ele já tem preparado para nós. O nosso descanso não é aqui. Estamos de passagem, mas existe um lugar preparado por Deus para nós, que nenhum homem viu ainda, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. É o que Ele tem preparado para aqueles que o amam. A sua fé não vai te dar uma lápide com letras de ouro, mas o seu nome estará escrito em letras de ouro no livro da vida. Mas se você não tiver fé, você não vai poder agradar a esse Deus. Só tem uma maneira para agradar a Deus, é a nossa fé. E fé não depende de nada além do agir de Deus. Podem todos te condenarem, podem todos te empurrarem para a fornalha ou para o abismo, mas aquele que confia no Senhor será como o monte Sião, nunca se abala. Será forte para enfrentar e vencer todos os adversários. Quando Deus quer fazer algo grandioso, Ele não nos explica coisa alguma. Não espere a explicação de Deus. Tem pessoas que oram assim: por que Deus está acontecendo comigo? Isso é uma oração de um tolo. Deus não vai explicar por quê. Ele vai fazer. E tudo vai acontecer no tempo dele. E você pode até morrer antes, mas a vontade de Deus vai prevalecer. Então, em último lugar, quando Deus quer fazer algo tremendo, grandioso a nosso favor, Ele mesmo permite que nós passemos por situações desconfortáveis. Pois por meio de nossas lutas, o que Deus realmente pretende fazer é tirar de nossas próprias mãos o controle administrativo de nossas vidas. Porque quando somos nós mesmos que administramos as nossas vidas, quando nós mesmos é quem nos guiamos,
O resultado pode nos distanciar cada vez mais da vontade de Deus. E acabaremos seguindo para longe da divina proteção do Senhor. É um perigo quando você mesmo é o dono do seu nariz, como muitos dizem. Ah, eu sou o dono do meu nariz, eu faço o que eu quiser, na hora que eu quiser. Dessa forma, não poderemos atrair, então, a glória de Deus, nem os seus milagres. Então, correremos o risco de nos tornarmos tal qual os incrédulos deste mundo, em relação às coisas santas de Deus. Quando nós queremos fazer aquilo que só Deus pode fazer, nós nos tornamos praticamente inimigos de Deus. Porque a carne milita contra o Espírito. Somos inimigos quando queremos fazer o que só Deus pode fazer. Por isso, quando Deus quer fazer alguma coisa grande, Ele não nos explica. Quando Deus quer fazer algo grandioso, Ele nos faz esperar. Quando Deus quer fazer algo grande, Ele usa até os nossos piores inimigos. Quando Deus quer fazer algo grandioso, Ele nos coloca em lugares desconfortáveis. Deus nos transportou do império das trevas para que fôssemos uma semente fértil e frutífera em meio ao fogo. Pode estar labareda por todos os lados. É ali que a glória de Deus se manifestará por meio da nossa fé. A semente da fé que Deus plantou em nossos corações, ela é tão poderosa, que mesmo sendo ela do tamanho da semente de mostarda, diz a palavra de Deus, ela pode muito bem transportar e lançar uma montanha no mar. Alguém aqui já viu a montanha ser transportada para o mar? Eu nunca vi, mas eu creio que se Deus assim quiser, vai acontecer. Até o mar virá um deserto, e um deserto se transformar no mar. Deus pode mudar as circunstâncias, Deus pode mudar as posições das coisas. Ele é poderoso, Ele faz isso. A semente da fé em Deus, cultivada pelo poder do Espírito Santo em nós, ela sobrevive, ela germina em qualquer ambiente estranho. Saiba com certeza, meus irmãos, que com a semente da fé que você possui, que foi colocada pelo Espírito Santo no seu coração, você também pode gerar grandes milagres. Mesmo quando a terra estiver sem qualquer possibilidade necessária para isso. Deus não faz questão de ter coisas apropriadas para Ele realizar coisas grandes. Ele depende da nossa fé. Ou não depende, Ele quer usar a nossa fé. Ele quer que você seja ousado. Quer que você se levante como verdadeiro guerreiro do Senhor. Como verdadeiro obreiro que maneja bem a palavra da verdade. E enfrente os seus gigantes. Enfrente os seus problemas. Enfrente suas dificuldades. Tal qual essa igreja enfrentou durante 30 anos. E hoje está de pé para a glória do Senhor. Meus irmãos, uma segunda verdade que nós também podemos aprender com essa mensagem do livro do profeta Daniel, é que Deus, Ele nos chamou para nós confundirmos o inferno. Quando os nossos inimigos, ou os inimigos daqueles jovens, jogaram Sadraque, Mesaque e Abidnego dentro daquela fornalha ardente, os inimigos festejaram, comemoraram, e pensaram até que estariam livres para sempre daqueles 3 servos, porque ninguém jamais havia se livrado daquela fornalha. Eles pensaram que ficariam livres da confrontação, da santidade daqueles servos do Senhor Jeová, e eles festejaram. Lembre-se também que Deus nos chamou para nós confrontarmos aqueles que nos confrontam. Porém, para que nós saiamos vitoriosos das nossas batalhas contra as trevas, contra o pecado, contra o inferno, cabe tão somente que cada um de nós, pela fé única em Deus, lutemos contra os nossos inimigos, mas da maneira certa,
totalmente revestidos com toda a armadura de Deus, com as quais podemos combater o bom combate, prosseguir na carreira e guardar a fé. Somente dessa maneira, usando a fé e as armas de Deus, venceremos os nossos inimigos. Saibam com toda certeza, meus queridos irmãos, que Deus nunca falha. E ainda que tudo à nossa volta pareça perdido, a última palavra sempre será do Senhor, porque Ele é bom o tempo todo. E o tempo todo, Ele é bom. O que Deus espera de nós é aplicar a fé e confiança no Senhor. Não se impressione com o tamanho do gigante. Não se atemorize com o tamanho do abismo. Aquele que está em nós é maior do que o que está neste mundo. E Ele garante a sua vitória. Ele garante a vitória dessa igreja para mais de 30 anos depois. Se eu puder voltar daqui a 30 anos, eu vou me alegrar muito, mas eu não vou chegar tão longe, não. Porque eu estaria com quase 100, né? Não deve ficar difícil para mim. Mas eu espero que Deus conceda muitos 30 anos para a igreja, até que o Senhor venha. E essas crianças bonitinhas hoje serão os obreiros daqui a 30 anos. Eles estarão à frente, não recebendo orações, mas abençoando o povo do outro lado. Que essa igreja receba da parte de Deus toda sorte de bênçãos espirituais. Porque eu tenho certeza que aqui tem um homem de fé chamado Jorge Mansores do Nascimento. Meu amigo que eu acompanho há muito tempo e me orgulho de fazer parte do círculo de amizade dele. E estou sempre disposto, e ele também, para me ajudar, e eu ajudá-lo também. É muito bom poder pisar nesse local separado para o louvor e para a glória de Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego talvez não fossem pregadores, mas deram um testemunho que ninguém de nós ainda pudemos dar. Eles saíram do fogo ardente e saíram vitoriosos. E os que quiseram derrotá-los tomaram o lugar deles naquele castigo. Que os nossos inimigos caiam por terra agora, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe. Vamos falar com Deus? Curva a sua cabeça. Pai amado, dentro da sua vontade soberana, o Senhor nos permitiu falar um pouquinho só. Nesse dia de festa, quando estamos aqui alegres, celebrando mais um aniversário. Obrigado por ter aberto essas portas. E o Senhor tem mantido esse trabalho, ó Deus, debaixo das tuas potentes mãos. E guardando a vida de cada um dos teus filhos. Se conosco. E nos faz caminhar mais e mais. Tão somente olhando para o alto, para o alvo, para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Eu te agradeço, Senhor, porque sou pequeno demais. Mas o Senhor, apesar da minha pequenez, me escolheu a mim para estar hoje aqui falando das coisas grandiosas do Senhor. Aquilo que eu não pude me expressar bem, que o teu Espírito Santo entre com a providência, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Obrigado, Deus, por essa oportunidade maravilhosa. Em nome de Jesus. Amém.